Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre Eredivisie. Nós tivemos nesse último final de semana a 24ª rodada do Campeonato Holandês da temporada 2019-2020 e vamos falar aqui então um pouquinho sobre os pontos mais interessantes ah, dessa 24ª rodada. A gente vai falar um pouquinho sobre todos os times, aliás, todos os espaços da tabela, né? Vamos falar da disputa pelo título, que tá ficando aí um pouquinho mais interessante, até muito mais interessante do que a gente poderia prever. Falar ali do meio de tabela, algumas coisas diferentes acontecendo, né? Também a briga pelas vagas na Europa League ainda muito aberta e também da galera que está tentando fugir do rebaixamento, né? Mas vamos lá então, vamos começar falando da parte de cima da tabela, da luta pelo título. Nós tivemos uma grande zebra nessa 24ª rodada, que foi a derrota do Ajax. O Ajax perdeu mais uma partida, é a sexta derrota do Ajax nos últimos 13 jogos, aí contando todas as competições, né? Contando também os jogos da Liga Europa e da Liga dos Campeões, né, da fase de grupos da Liga dos Campeões. 1-0 para o Heracles em Almelo, vitória aí da equipe da casa, que coloca novamente o Ajax sob a ameaça aí, especialmente do AZ Alkmaar, né? O Ajax tinha aberto 6 pontos na última rodada do campeonato e agora voltou a ficar com apenas 3 pontos de vantagem sobre o AZ Alkmaar, situação que é ainda mais perigosa, especialmente se a gente levar em consideração que o próximo jogo é contra a equipe de Alkmaar, é o confronto direto entre Ajax e AZ. Então essa é uma partida realmente de extrema importância para a equipe do AZ, né? Se o AZ ganha o jogo, empata em pontuação com o Ajax e aí vai deixar essa fase final aí da Eredivisie, essas últimas 9 partidas, numa emoção que só. A gente está falando bastante de Ajax e AZ, mas a gente não pode esquecer dos outros times que estão se aproximando desses dois, né? Essas duas equipes tinham aberto uma gordura realmente muito grande na primeira metade do campeonato, que eles tropeçaram bastante nessas últimas rodadas. E isso deu margem para PSV e para Feyenoord se aproximarem, né? O Feyenoord nesse momento está com 46 pontos e o PSV com 45. O PSV tem um jogo a mais, né? O Feyenoord teve aquela partida adiada contra o Trash e a Z aliás, o Feyenoord teve jogo contra o AZ adiado e o Ajax teve a partida contra o Utrecht adiada. Então, esses 4 times têm um jogo a menos na tabela. Mas o fato é, AZ e Feyenoord estão separados por apenas 4 pontos, tendo exatamente a mesma quantidade de jogos e faltando aí o confronto direto entre as duas equipes. Então, é uma distância perfeitamente alcançável, pensando na perspectiva do Feyenoord. E o PSV tem um jogo a mais, né? Tá numa situação um pouquinho pior do que a do Feyenoord, mas está na briga, né? Tá apenas um ponto atrás do Feyenoord. O time vem se recuperando, o PSV fez nas últimas 3 partidas, conseguiu 3 vitórias, 2 vitórias por 3-0. Nesse final de semana ganhou do Vitesse em Arnhem, que não é um jogo muito simples, né? O time do Vitesse é um time bom. Quando está num bom dia, consegue fazer partidas muito competitivas. Então, o PSV também engatando uma recuperação, mostrando sinais aí de que está viva no campeonato, de que pode fazer uma reta final bem mais decente do que foi todo o resto do ano do PSV. E, enfim, quarta posição, ainda dá para imaginar algumas coisas acontecendo, né? Com relação ao Feyenoord, é uma ameaça um pouco mais presente, né? O Feyenoord já consolidou o seu novo momento no campeonato, né? Um time que está invicto
nos últimos 12 jogos, vem numa sequência de vitórias absurda, um time com muita confiança, um time muito bem treinado, um time que é ciente das suas limitações, mas que aprendeu a jogar com elas e que vem fazendo uma Eredivisie muito melhor do que as perspectivas que a gente tinha, especialmente, né, levando em conta aquele início horrível lá sob o comando do Yapstam. Então, especialmente por toda essa confiança, né, e também por ainda ter os dois confrontos diretos restando, né, o Feyenoord vai pegar o AZ ainda nessa partida que foi adiada e tem o clássico contra o Ajax pelo segundo turno, que ainda não aconteceu. Dá para imaginar que o Feyenoord pode se aproveitar do seu bom momento e do mau momento dos adversários, né? Como eu mencionei, o Ajax vem aí de uma sequência de 13 jogos um pouquinho conturbada. Inclusive foi uma informação que foi veiculada na Holanda, como eu falei, né? Nos últimos 13 jogos, o Ajax perdeu 6 partidas. Excluindo esses 13 jogos, nos outros 70 jogos antes dessas 13 partidas, o Ajax tinha perdido os mesmos 6. Então, né, o que o Ajax perdeu em 70 jogos antes, ele perdeu em 13 na temporada atual. Então é uma discrepância muito grande, né? É uma má fase que o time de Amsterdã não está acostumado a enfrentar. Então isso pode realmente trazer aí algum tipo de problema pro Ajax nesse momento determinante da temporada, né? Que é o momento do mata-mata das competições europeias. O Ajax já perdeu o jogo de ida para o Getafe na Espanha e é um momento, né, de decisão na Eredivisie, momento de fases finais na Copa da Holanda. Então é sim realmente uma situação bem incômoda para a equipe de Amsterdã. Vamos ver aí como que, né, as coisas vão se desenvolver no futuro, mas que o ambiente está um pouquinho assim, com um pouquinho de desconfiança sobre como esse time vai conseguir reagir nas próximas rodadas, isso realmente tem sim. Sobre o AZ, eu já tinha até comentado no último vídeo, né? Que sim, o AZ vive um momento bem conturbado na temporada atual e é o pior momento da temporada para o AZ. Né? E nessa última semana não foi assim muito diferente. O AZ não perdeu, jogou 2 jogos, empatou com o Lask pela Liga Europa e venceu o PEC pela Eredivisie, mas não foram jogos maravilhosos. Né? O jogo contra o Lask foi ruim, o AZ poderia facilmente ter perdido aquela partida. E o primeiro tempo contra o PEC, eu achei um primeiro tempo ruim. O segundo tempo foi bom, mas assim, o jogo contra o PEC, que é o 16º colocado do campeonato, tá numa crise já durante toda a temporada, torcida muito puta com o treinador, jogadores falando que o objetivo do time era brigar por Liga Europa e os caras estão lá quase sendo rebaixados. É um jogo que não dá muito para você levar em consideração, né? Uma partida que o AZ precisa vencer, foi lá e venceu. Então, as coisas continuam, sim, ainda um pouco conturbadas lá por Alkmaar. Essa próxima semana é realmente determinante, né? É uma semana com 2 jogos cruciais para o AZ, a volta pela Liga Europa e o confronto direto contra o Ajax. Se o AZ perder essas 2 partidas ou de repente jogar mal e não vencer nenhuma delas, aí vai ficar complicado de pensar até por um segundo lugar, porque como eu falei, o Feyenoord está com a confiança lá em cima, não tem nenhum time com a confiança tão alta como a do Feyenoord e está só 4 pontos atrás. Ainda vai ter o confronto entre os dois times, é uma reviravolta que pode acontecer tranquilamente. Então, esse é o panorama aí da disputa pelo título, da disputa pelas posições de cima da tabela do campeonato. 4 times ainda com muito por jogar, né? A Ajax
e a Z estão nas posições privilegiadas por enquanto, mas não são os únicos com chances reais de título. É bom a gente ficar de olho no PSV e principalmente ficar de olho no Feyenoord, né? Quem diria que a gente ia falar isso? Mas aconteceu, né? E isso aqui é o bacana do futebol. Vamos então um pouquinho para o meio de tabela, e aí a gente tem um jogo, na verdade um jogo só que vai englobar os dois lados, né? As outras duas classes aí que falta você falar, o meio de tabela e o final de tabela. E esse jogo foi um jogo muito importante do final de semana, a vitória do VVV Venlo sobre a equipe do Groningen em Groningen por 1-0. O Groningen é um time muito forte, toma pouquíssimos gols, é uma das melhores defesas do campeonato nos últimos 2 anos. E principalmente dentro de casa, o time do Groningen costuma fazer boas partidas. E o VVV foi lá em Groningen e venceu o jogo. O VVV invicto nos últimos 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. Conseguiu se distanciar bastante da zona de rebaixamento, chegou a 27 pontos ganhos já, e aí você pensa, né, faltam 10 rodadas para o final do campeonato, e o VVV já tem 27 pontos. Nas últimas rodadas, a gente teve ali nessa faixa de 16º e 17º lugar, equipes terminando com 29, com 27, com 31, 30 e baixo pontos. E o VVV já está com 27 e ainda faltam 10 jogos. Então é praticamente impossível você imaginar que o VVV não vai fazer 6, 9 pontos em 10 partidas. Né? É uma situação aí, principalmente da maneira como o time vem jogando. Né? Um time que está conseguindo bons resultados nas últimas partidas. Então, mais um passo importante aí na consolidação do VVV para essa fuga contra o rebaixamento, né? É uma fuga aí que cada vez mais está desenhada entre alguns times em específico e quais que são essas equipes, né? Eu elencaria ali 3, podendo ir para 4, né? Twente, Fortuna e PEC, primeiramente, são os 3 times que eu acredito que têm possibilidades de serem rebaixados e que vão brigar aí para fugir dessas posições até o final do campeonato, com a possibilidade do Ado Den Haag se intrometer na luta, né? Como que está a situação na tabela? O Twente tem 27 pontos, Fortuna 24, PEC 22 e o Ado 18. O Ado nesse momento é o penúltimo colocado, estaria sendo rebaixado direto, né? Mas a equipe fez até um jogo interessante nesse final de semana contra o Heerenveen, conseguiu arrancar um empate. Ou melhor dizendo, o jogo não foi interessante, mas o resultado foi muito interessante. Só que o Ado Den Haag tem time o suficiente para muito mais, bem como o PEC. São dois times, PEC e Ado Den Haag, são dois times que não deveriam, em hipótese nenhuma, estar nessas posições nessa altura do campeonato. São times que tinham que estar pelo menos para cima do 13º lugar. Estão fazendo aí tudo que pode acontecer de errado em uma temporada para esses times aí estar acontecendo. Né? Então, por isso, eles são candidatos fortes ao rebaixamento. Os outros dois é o contrário, né? São times mais fracos. Né? Você pensa, mas o Twente veio da segunda divisão no ano passado. Né? É um time que teve um início de campeonato muito forte e se vale desse início de campeonato muito forte até agora para não ter entrado numa posição de possível rebaixamento. Né? O Twente teve ali acho que 6 ou 8 jogos de invencibilidade nas primeiras rodadas. E a partir do momento que acabou essa sequência, o time começou a jogar muito mal e os resultados decaíram bastante. Né? Nesse final de semana, a equipe estava conseguindo um resultado muito, mas muito importante. Uma vitória contra o Trash em Utrecht, mas aí nos últimos 10 minutos o Twente acabou tomando 2 gols, levou a virada e saiu de mãos vazias. É um resultado que não ajuda em nada no moral do time e na paciência dos torcedores. Então,
a situação aí pode ficar bem complexa para o Twente nas próximas rodadas. O Fortuna Sittard é o time que eu diria que é o único que não vai sofrer com pressão nesse final de ano, porque né, a torcida do Fortuna não pode exigir muito mais do que isso. Né? O time está na sua segunda temporada na Eredivisie, depois do retorno que aconteceu no ano passado. O time é bem simples, bem humilde, vamos dizer assim, não tem nenhum jogador muito importante, né? Nada de muito especial, e está fazendo um campeonato, né, dentro das suas expectativas, né, que é ali nessa zona meio perigosa, conseguindo um resultado bom aqui, outro resultado bom ali, e de alguma maneira sobrevivendo nessa luta contra o rebaixamento. Então, três times bem pressionados e um time mais acostumado. Essa que deve ser a briga até o final do campeonato. Vocês perceberam que eu excluí o RKC, né? O RKC Valve que está em último lugar nesse momento, tem 12 pontos. Obviamente, né? Futebol, tudo pode acontecer, mas analisando aí o time, o retrospecto, as exibições, é realmente bem complexo a gente imaginar que o RKC vai conseguir uma reação milagrosa aí nas últimas rodadas e fugir do rebaixamento. Né? O RKC subiu na Bacia das Almas, foi um time que terminou bem abaixo na classificação de segunda divisão no ano passado, conseguiu uma virada absurda na final dos playoffs. Foi literalmente um time que caiu de paraquedas na Eredivisie e né, não é surpresa nenhuma que ele seja o primeiro a ser rebaixado. Né? Para fechar então os resultados desse final de semana, outra partida que mexe com equipes do, do fundo do pelotão e do meio do pelotão. E aí a gente está falando de Emmen e Willem II. O jogo foi em Emmen e terminou 4-2 para a equipe da casa. Um jogo bem movimentado, muitos gols aí acontecendo. E olhando de fora, né, a pessoa que não acompanha muito o campeonato pode dizer: nossa, isso é uma baita surpresa. Né? O Willem, que está lá em cima, estava em terceiro esses dias atrás, perdeu para o Emmen, que é um time, né, que não tem fama nenhuma, um time que é bem desconhecido aqui para essas bandas. Mas não é surpresa. Não é surpresa. Sabe por que não é surpresa? O Emmen é um dos melhores mandantes do campeonato nessa Eredivisie. Está numa sequência aí de quase 10 jogos sem perder dentro de casa, sendo que foram só 2 empates e todas as outras partidas foram vitórias. Né? É uma equipe que tem valores interessantes para a disputa pela qual o Emmen briga. Né? Então, um time que briga contra o rebaixamento tem alguns nomes legais. Né? Tem o Michael DeLeo, que é um cara que eu sempre lembro, ele jogava no Groningen, ele era capitão do Groningen na época que ele estava no Groningen. Né? E o Groningen é um time que briga por Liga Europa. Então, você tem um cara que era capitão de um time que brigava por Liga Europa no seu time, que né, naturalmente é uma equipe que quer apenas se manter no campeonato, é um ganho muito grande. Então, esse time do Emmen tem uma base muito sólida. Como eu falei, se vale de jogar dentro de casa, o Emmen tem gramado sintético, né? Então acaba fazendo alguma diferença essa situação aí. E é um time que tem um estilo de jogo bacana, né? O Emmen não é um time que se retranca, assim, e fica né, se defendendo 75 minutos do jogo inteiro. É um time que tenta jogar, um time que vai para cima, que muitas vezes faz partidas muito boas, mas peca na hora de finalizar, peca porque seus jogadores não estão acostumados, né, com poderem ganhar e poderem disputar de igual para igual um jogo contra um Groningen, contra um Trash ou contra um Vitesse. Né? Então, assim, como eu falei, o Emmen é um time pouco falado por aqui, mas não é um time
como é o RKC, por exemplo, que caiu de paraquedas na Eredivisie, mas não conseguiu se manter em nenhum momento, deu cara de ser um time de Eredivisie. O Emmen foi um time que caiu de paraquedas na Eredivisie, porque só subiu graças ao playoff, mas aproveitou essa chance, conseguiu montar um time muito competitivo e consegue fazer jogos dignos de Eredivisie. Por isso que eu acredito que o Emmen não vai ser rebaixado nessa temporada e que eu acredito que essa vitória sobre o Willem não é necessariamente uma surpresa. Falando do outro lado da moeda, o Willem, né, tá descendo montanha-russa, né? Tava lá no pico, né, no ápice que a gente podia imaginar, terceiro da Eredivisie, todo mundo falando do time, a surpresa incrível do campeonato, e agora teve aí uma sequência de resultados ruins, né? Que também não dá para a gente cobrar, né? A gente não pode imaginar que o Willem vá terminar o campeonato na terceira posição e, enfim, fazer jogos muito bons, rodada sim, rodada também. O Willem, como eu falei, é um time com limitações, né? Se valeu muito de um estilo de jogo baseado na velocidade, em contra-ataques rápidos, em ser um time muito que aproveitava as chances que apareciam, né? Então não era um time que criava muito, mas quando tinha chances ia lá e guardava os gols. E isso não vem acontecendo nas últimas rodadas, o que, né? Enfim, já era previsível também, né? Para vocês terem uma ideia, o Willem perdeu esse jogo contra o Emmen. Na rodada passada estava perdendo para o Trash até os acréscimos do segundo tempo. Inclusive era o último minuto dos acréscimos. E aí o Willem conseguiu o empate. O Van der Brom foi lá, ficou reclamando com o juiz, acabou sendo expulso. Deu uma boa de uma confusão. E antes desse empate contra o Trash, o Willem já tinha perdido o clássico regional para o PSV por 3-0. Então, né, um momento de queda aí, natural do Willem, mas para um time, né, da tradição e das ambições que o Willem tinha nessa Eredivisie, ele já fez muito mais do que a gente poderia imaginar e vai colher os frutos, né, dessa arrancada incrível que teve nas rodadas passadas. Muito provavelmente vai ficar aí em posições de playoff para a Europa League, com certeza deve terminar no top 10 do campeonato, né? Mas enfim, sobre a 24ª rodada é isso. Vamos falar então da 25ª rodada. Eu separei 4 jogos aqui bem rapidinho para a gente prestar atenção, tá? 2 jogos são assim meio secundários, né? Eles não são do nível dos 2 jogos principais da rodada. O primeiro deles envolve justamente os 2 últimos times que eu falei, Willem e Groningen, né? Como eu falei, o Willem é um time que está descendo a montanha-russa, está numa situação de regressão à média, mais ou menos. E o Groningen é um time que tem ambições de brigar por Liga Europa, né? Um time que vai todo ano para tentar jogar playoffs e de repente na sorte conseguir uma vaga na Liga Europa. É um jogo que o Groningen quer ganhar, porque, né, o Willem vem numa sequência um pouquinho pior e o time do Groningen é bom o suficiente para conseguir isso. E o Willem, dentro de casa, com o apoio de sua torcida fanática, vai tentar recuperar os bons dias, vai tentar voltar aí às vitórias e conseguir, né, um respiro aí, não dá para dizer respiro porque não é uma situação de pressão para o Vila, mas enfim, vencer um jogo e renovar os ânimos aí nessa temporada que sem dúvida é uma grande temporada para a equipe do Vila. O outro jogo secundário é a partida de domingo, já meio-dia e 45 do domingo, jogo entre Sparta Rotterdam e Emmen. São 2 times que estão aí naquele bolo, né, que a gente até pensava que fossem brigar contra o rebaixamento, mas que na minha opinião não correm mais
tanto risco assim. O Sparta tem 30 pontos e o Emmen tem 29. O Sparta é 11º, o Emmen é 12º. Né? Esses times devem terminar aí nessa zona intermediária do campeonato, mas é imprescindível que eles se safem o mais rápido possível, né? Para não chegar no final ainda com aquela pontinha de drama e de repente passar por algum apuros. Então é um jogo bem equilibrado, são dois times iguais, né? Não pende muito nem para um lado nem para outro. Acredito que pode ser um jogo bem equilibrado nesse sentido e um jogo bacana também na perspectiva do campeonato. São dois times muito próximos e, enfim, né, uma vitória aí para qualquer um dos lados vai elevar a moral do time que vencer e vai deixar essa equipe assim numa tranquilidade quase que plena quanto a questões de rebaixamento. E aí a gente tem os dois principais jogos da rodada, sem nenhuma dúvida, né? No domingo, 10h30 da manhã, PSV e Feyenoord, confronto diretaço, né? O Feyenoord terceiro colocado, o PSV quarto, separados por um ponto. O Feyenoord, se vencer, eu acredito que pelo menos na briga pelo segundo lugar ele entra. Tem até condições de aparecer numa briga pelo título, né? Porque se o Feyenoord ganha e o Ajax perde, por exemplo, nesse final de semana, a diferença vai cair bastante, vai cair para 4 pontos. E 4 pontos, restando ainda o confronto direto, a gente pode colocar assim o Feyenoord na disputa pelo título. E o PSV vai ganhar porque, né, quer salvar o máximo que for possível da temporada, já conseguiu uma recuperação bem interessante, vai tentar dar sequência aí a essa partida, a essas, né, a essa boa fase do time nesse jogo contra o Feyenoord. A partida acontece em Eindhoven, né, é um pouquinho mais difícil para o Feyenoord ganhar esse jogo, mas o Feyenoord vem numa fase mais consolidada, né? O Feyenoord já está numa sequência aí de mais de 10 jogos sem derrota. O PSV está só 3 vitórias seguidas, então dá para dizer que é uma partida assim muito equilibrada. E o outro jogo, num horário um pouquinho diferente, às 4 horas da tarde do domingo, Ajax e AZ em Amsterdã. Né? Também não precisa falar nada, primeiro contra o segundo colocado. O AZ precisa ganhar se quiser ser campeão, o Ajax precisa ganhar se quiser voltar a respirar com muita tranquilidade na liderança do campeonato. Né? É um jogo muito interessante em que os dois times, de início, têm a ambição, têm a vontade de ganhar. Mas, obviamente, se o Ajax tiver numa situação assim que o AZ está melhor, o Ajax vai preferir dar uma segurada e não perder o jogo do que de repente se lançar demais ao ataque e acabar tomando um gol numa jogada de contra-ataque ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas enfim, os 4 principais jogos são esses. Convido aí vocês a assistirem o máximo que puderem, né? A Divisa é realmente um campeonato fascinante e eu garanto que vocês não vão se arrepender, beleza? Por hoje é só, quase meia hora de vídeo. Eu volto então na próxima semana fazendo sempre de costume aqui, né? Convido vocês também a deixarem suas opiniões nos comentários, é sempre importante, né? Quando a gente lê que tem alguém assistindo a gente ganha aí um pouquinho mais de vontade para fazer os vídeos e de repente trazer mais novidades aí no futuro. Então, deixem sua opinião, sua sugestão, né, sua crítica, seu elogio, que a gente vai estar sempre atento, beleza? Um abraço e até mais.